Em uma região desconhecida de uma época há muito perdida no tempo, existia um culto de adoradores ao deus exterior Nyarlathotep, em particular, um homem. Este homem continha dentro de si uma curiosidade inigualável e inabalável. Simplesmente queria conhecer tudo sobre tudo e todos, sendo esse o principal motivo para fazer parte do culto, pois já tinha ouvido várias histórias e contos sobre o grande deus exterior Nyarlathotep. A principal razão por este homem admirar tanto esse deus é pela sua capacidade de conseguir saciar a sua curiosidade quase infinda, utilizando a sua influência e poder sobre as formas de vidas inferiores como as dos humanos. E se tinha alguma chance de um dia ter contato com ele, era através dos adoradores dele. Claro, ele reconhecia que Nyarlathotep era um ser cruel e que já causou até mesmo calamidades em prol da sua própria satisfação. Só que nada disso importava. Como dito, sua curiosidade era inabalável. Todos os cultistas de lá tinham seus próprios motivos, seja para adquirir o conhecimento do próprio Nyarlathotep, seja para conseguir magias arcanas proibidas, seja por puro tédio. Mas aquele homem não desejava o conhecimento dele, e sim a capacidade de buscar o seu próprio, assim como ele. Então, por isso, depois de anos de tentativa e erro, finalmente o culto conseguiu realizar o ritual milenar para invocar o deus exterior em sua frente. E como era de se esperar, a maioria deles sucumbiu diante da presença de Nyarlathotep. Poucos foram os que resistiram, e aqueles que resistiram puderam ter os seus desejos atendidos, claro, por um preço bem especial. Seja anos da sua vida, seja a sua alma, o bem mais importante que ele tem, essas coisas. Mas, entre os resistentes, existia um em específico que particularmente chamou a atenção do deus. Um homem comum, sem nada de especial, exceto pela sua ambição de ser, assim como Nyarlathotep, capaz de saciar a sua própria curiosidade infinda. O deus exterior se identificou com aquele humano ordinário. Ele gostou da sua avidez intrínseca pelo próprio saber e decidiu o tornar o seu emissário, para viajar entre milhões de mundos, obtendo todo tipo de informação sobre todo tipo de lenda, criatura ou evento. Mas existia um problema nisso tudo. Como todos sabem, a mente humana é simples e não conseguiria aguentar tanto conhecimento. Por isso que muitos ficam loucos quando o recebem de um deus exterior, e Nyarlathotep sabia muito bem disso. Então, ele confeccionou 3 elementos para proteger a mente e o corpo do rapaz. Eles eram a máscara da erudição, o indumento elegante de salvaguarda e os olhos da sabedoria arcana. A máscara protegia o seu rosto, seu cérebro e seus ouvidos, ao mesmo tempo em que retia o conhecimento na sua mente sem sobrecarregá-la. O indumento protegia seu corpo contra ataques físicos, mágicos e arcanos, e os olhos filtravam tudo aquilo que ele via, assim evitando que ele fosse dominado pela própria loucura, como se fossem óculos escuros para proteger seus olhos da luz solar. Só que no caso, os óculos são os olhos, e os olhos são a mente. Todos eles juntos faziam com que seu corpo e mente permanecessem intactos, pelo menos o suficiente, além de auxiliarem na obtenção de conhecimento. Além disso, Nyarlathotep lhe concedeu um título, Veke, e o entalhou na máscara da erudição, para que todos o reconhecessem só de vê-lo. Mas o homem não queria reter a sabedoria para si mesmo. Era uma pessoa que adorava compartilhar o conhecimento que adquiria. Sabendo disso, Nyarlathotep concedeu a ele mais um elemento, o artefato de difusão, na forma de um microfone, que permitia que, através da voz, pudesse transmitir o conhecimento para todos os mundos. Só que, claro, teria um preço. Ele não poderia mais voltar para sua vida humana. Teria que ser um emissário de Nyarlathotep para toda a eternidade. O que era, ao mesmo tempo que uma bênção, era uma maldição.
E a partir desse dia, o VQ viajou para milhares de mundos, ganhando uma espécie de autoridade, garantindo acesso às informações mais sombrias, principalmente de uma tal de Fundação SCP ou alguma coisa assim. Tudo isso enquanto transmitia essas informações pelo artefato. Atualmente, todos os elementos fazem parte dele e ele não pode tirá-los de forma alguma, principalmente a máscara da erudição, pois ela não só serve como proteção para sua mente, mas também como uma contenção para o conhecimento. Se por acaso ela se quebrar ou ser tirada, a loucura vai se espalhar pelos mundos como se fosse algo viral. Eles já foram tão utilizados que atualmente se encontram com várias fissuras, e dentro dessas fissuras você pode ver a própria loucura na forma de uma chama. Mas, apesar disso, ele ainda continua com as suas transmissões, e dizem que quando ele começa elas, ele sempre faz uma saudação. E dizem que a saudação é: Olá, amante do terror.